Eu vi um vídeo muito interessante, foi um podcast ali no Flow Podcast, tá? Do Flávio Augusto. E ele comentou sobre esse finja até se tornar. Essa é uma coisa muito interessante que eu acreditei nisso por um tempo, tá? Porém, começou a não fazer tanto sentido assim, tá? Esse termo foi propagado por várias pessoas ali no mercado, tá? E você precisa fingir que você não até você se tornar aquilo que você está fingindo ser. Só que, e aí estou parafraseando ali o Flávio Augusto nesse vídeo do Flow, tá? Nesse podcast do Flow aí, ele fala que, cara, quando você finge ser uma coisa, né, e você começa a tornar isso a sua realidade, você fingir ser, você nunca vai parar de fingir, mesmo que você se torne aquilo, você vai estar fingindo outra coisa e você vai virar uma pessoa que, cara, não é real, você é uma pessoa fingida, tá? E qual que é o termo que ele trouxe ali para a conversa, que eu achei muito interessante, eu acho que é bom, né, a gente poder talvez aplicar isso, né? Eu trabalho aqui com vendas, tá? Já faço isso há um tempo, e todas as vezes que eu me deparo, por exemplo, com empresas que, por exemplo, a gente tem já está no mercado há um tempo, tá? Então, me deparei, por exemplo, com uma empresa nesses últimos meses que essa empresa sozinha, tá? Faturava mais de 1 milhão por mês, tá? Uma empresa do mercado tradicional, mercado de loja física, tá? E a gente foi fazer uma reunião com essa empresa, a gente consegue gerar resultado aqui para várias empresas, só que na hora que a pessoa, né, o dono desse negócio, falou para mim, Guilherme, a gente fatura aqui uma média de 1 milhão por mês com o negócio físico, tá? E a gente quer sair de 1 milhão por mês para 1 milhão e 200 por mês aí, a gente quer aumentar 200 mil de faturamento por mês. Até o momento eu estava em energia super alta, só que na hora que ele falou aquilo para mim, fatura 1 milhão por mês, tá? Quer aumentar 200 mil a mais aí por mês, ou seja, mais 2 milhões e 400 no ano. Quando ele me falou esse faturamento, cara, aquela hora eu travei. Naquela hora eu não travei assim, né? Mas naquele momento eu perdi a venda, porque quando ele me trouxe aquele faturamento está muito acima do que a gente tem de média aqui dos nossos clientes, tá? Isso se tratando de mercado físico, tá? Porque mercado online é diferente, a gente tem alguns clientes aqui desse nível, só que o mercado físico ele é um jogo completamente diferente do mercado digital, tá? E qual que foi, né, quando depois eu vi esse podcast bem depois, né? E aí o que o Flávio Augusto falou nesse podcast, que é uma coisa que ele aplicava lá quando ele começou a vender, né, lá no início da carreira dele de vendedor de curso de inglês, tá? E ele falou que tinha um treinamento lá que o chefe dele fazia com ele, que era o seguinte: você precisa trazer a valor presente aquilo que você vai se tornar, tá? Então, por exemplo, ele tinha lá uma escada de carreira, eu esqueci o nome dessa. Depois, se você souber desse nome, deixa aí embaixo aí nos comentários, tá? Mas ele tinha o nome ali de uma escada de carreira dentro do negócio que ele trabalhava, tá? Eu esqueci, não é esse o nome, mas só para você entender um pouco do pensamento, tá? E dentro dessa escada de carreira, ele chegaria a diretor de vendas, só que naquele momento ele era somente um vendedor, tá? E qual que era, o que o chefe dele sempre trouxe para eles ali? Cara, vocês vão entrar, né? Vocês vão falar com diretor de multinacional, vocês vão falar com o CEO, que precisam aprender inglês, e você precisa sentar na mesa com esse cara como se fosse um colega de trabalho. Você é um diretor também, e ele é um diretor, só que você ainda não é. Só que se você continuar, né, batendo meta, você continuar fazendo o que você precisa fazer, você vai chegar em ser um diretor de vendas. Então, no momento que você senta com o diretor de vendas, você precisa se sentir como se fosse um amigo dele, para que você consiga conversar e fazer com que ele feche a venda com você. E eu achei isso muito interessante, porque naquele momento que o cara trouxe para mim que faturava 1 milhão de reais, naquele momento ali eu perdi a venda, porque eu não tinha na minha cabeça isso. Cara, um dia eu vou chegar nesse nível que esse cara tá. Vou trazer isso a valor presente. Então, quando eu sei que eu vou chegar nesse nível que esse cara tá, eu tô trocando ideia com um amigo meu. Então, não é uma pessoa que está muito acima de mim, não, é um amigo meu,
que futuramente a gente vai estar na mesma roda de conversa e falando sobre os números, sobre o tamanho do nosso negócio, tá? Nesse momento, nesse dia, eu não sabia disso, tá? E embora vendas é uma coisa que você precisa estar em constante treinamento, porque é como se fosse um esporte. Se você não treinar, não tiver com a energia em alta, você acaba perdendo vendas, né? E eu perdi essa venda por causa disso, tá? Então, eu quis trazer esse vídeo aqui, porque eu achei isso muito interessante, tá? Esse pensamento. Eu acho que se você trabalha com vendas ou trabalha em alguma coisa que você precisa ter contato com pessoas que estão muito acima de você, tá? Pense em quem você vai se tornar fazendo o que você está fazendo hoje. Tá? Então, óbvio que isso não funciona para todas as funções, né? Vendas aqui, que é o que eu faço no dia a dia, é uma das coisas que você pode aplicar isso, mas pense que as pessoas que estão num nível acima de você, pode ser que futuramente você também chegue nesse nível. Então, traga a conversa para um nível onde você está sentando com uma pessoa que, cara, tá ali em um nível que um dia você vai chegar. Então, você vai conseguir ter, né, trocar uma ideia um pouco melhor, embora isso ainda não seja o presente, mas você vai conseguir trocar uma ideia um pouco melhor do que você ficar se rebaixando. Quando você se rebaixa, quando você se acha menor, você olha para cima para conversar com a pessoa, cara, a conversa para essa pessoa não vai ser legal, tá? E para você também não vai ser legal. Então, se você, por exemplo, está tentando vender, está trabalhando em vendas ali com alguma coisa, você não vai conseguir vender. Então, olhe para isso, olhe para esse conceito, tenta aplicar aí no seu dia a dia, tá? Beleza? Beleza? Olha, falando errado até. Deixa um abraço aí para você, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.